Eu estou chocada de me dar conta de que em todos esses anos, mais de 20 anos entrevistando pessoas, eu nunca te entrevistei. É mesmo? É verdade. E eu já te entrevistei um monte de Muitas vezes. vezes. É, Não, é exatamente. uma coisa assim inacreditável, porque você foi a pessoa, né, que me deu o espaço pela primeira vez para existir na internet, né? Lá em, nem lembro que ano era, 2000, 2002, talvez por aí. O Clube Xadrez Então, Online ele começa em 2000, um pouco depois, né? Você já começou a fazer os primeiros artigos, isso. fazendo entrevistas para o Clube Xadrez também, né? E assim, quando eu me dei conta disso, porque eu pensei assim, quando eu te mandei o convite, eu pensei assim, deixa eu ver se eu recupero alguma coisa que eu já falei do Gerson, né? Pra usar como base. Aí eu falei, meu Deus, eu nunca entre... Que falha, meu Deus. E assim, eu acho que a única pessoa que eu ainda não entrevistei nesse mundo xadrez foi você, Gerson. E é a coisa mais curiosa, né? Mas a Porque, gente já afinal de fez contas, muitos projetos juntos, né? muitos. Aquela sequência de vídeos que você fez para o canal, para o Xadrez Online, não passando, né? Como Isso. ficou bacana aquilo, né? Até hoje as pessoas elogiam. Muito bacana. Não, foi muito legal. Mas enfim, finalmente, antes tarde do que nunca, né? Tenho aqui a honra a honra, e se alguém tiver alguma coisa a dizer, a culpa é dele, viu? Eu só existo na internet por causa desse senhor, esse rapaz, esse jovem, Gerson Pérez. Ele é uma pessoa, né, para quem está no mundo online, né, que já tem algumas coisas como assim, parte da realidade, não sabe que isso não existia, né, alguns anos atrás. E que isso teve um início, então, e o Gerson, sem dúvida, foi uma dessas pessoas que fez parte desse início, né, do xadrez no mundo digital, assim, de uma forma muito importante. Primeiro com o Clube de Xadrez Online, que foi um site pioneiro, né? De reunir notícias, torneios, numa época que não tinha WhatsApp, Instagram, Facebook, não tinha essa comunicação instantânea, então todo mundo acessava toda semana, quando não todo dia, porque tinha coisa nova todo dia, o Clube de Xadrez Online. E logo o Gerson também foi muito rápido e muito inteligente em perceber que esse movimento ele ia crescer e começou então a desenvolver essa questão, né, das aulas, treinamentos, nas plataformas online, criando o seu próprio método, enfim. O Gerson é uma pessoa de mil qualidades, de mil ações no mundo do xadrez, autor, professor, mestre nacional, jogador. Quantas vezes você já foi campeão mineiro? Nem sei. Olha, Eu queria que eu você ganhei tentasse resumir um quatro, pouquinho eu quem ganhei é quatro você para quem edições. ainda não te conhece. Pronto, eu vou deixar nas suas mãos dizer quem é Gerson Pérez. Se você quisesse que alguém falasse assim sobre você, o que você queria que as pessoas soubessem sobre você, Gerson? Bom, como jogador, eu fui 4 vezes campeão estadual e 5 vezes vice. Então, eu fui mais vice que campeão. Havia ali uma corrida para dessas gerações mais recentes, para quem seria o primeiro pentacampeão mineiro. E aí eu fiquei pelo caminho que o Molina chegou antes. Então, havia ali Wellington Rocha, João Bosco, o Molina e eu, né, os quatro que éramos tetra, tentando ser penta, e o Molina chegou primeiro. E mestre nacional meio que por acidente, né? Porque afinal de contas a minha função no xadrez é de professor, sempre busquei tentar dar uma aula melhor, não exatamente jogar melhor, já há cerca de 3 décadas, sempre trabalhando 3 turnos com alunos, então, assim, eu gosto muito da competição, mas para um fim mais de laboratório para o meu trabalho. Então, tudo que eu já participei de torneio, foram torneios presenciais, foram mais de 800 torneios. Eu lembro no último ano que eu estive muito ativo, 2016, eu joguei 73 torneios presenciais, tem 52 semanas, então quer dizer, no ano. Então foi um ano que eu joguei mais, né, torneios e isso já há muito tempo. Então, como jogador, mais como laboratório para as aulas, para sentir exatamente o que o aluno, quando ele traz alguma coisa, eu ter, né, um respaldo maior, e tive a felicidade de jogar com 13 dos nossos
15 grandes mestres, de estar em muitos torneios de nível internacional. Então, quer dizer, como jogador, eu me sinto realizado também pelo fato de que enfrentei bons enxadristas, mas a minha formação, todo o meu empenho realmente é para ser um bom professor. E como professor, você também acabou tendo uma atividade diversificada, né? Porque você também escreveu livros, né? E o que não deixa de ser também uma faceta, né, dessa sua atuação como professor. Você desenvolveu um método, né, de ensino. Você mudou, né, a cara do clube de xadrez online para ser essa plataforma então de ensino à distância de xadrez. E eu queria que você contasse um pouco dessa experiência particular, assim, como foi esse caminho, né? Porque o clube de xadrez online ele era um site, né? Que depois ele começou a vender um pouco de material de xadrez, que era uma coisa que a gente também tinha muita dificuldade, né? Uma determinada época, assim, a gente... É muito curioso, né, pensar, né, Gerson, que, sei lá, muito pouco tempo atrás era tudo tão mais difícil que, assim, às vezes as pessoas não se dão conta, né? O tanto que era complicado ter acesso a material de estudo, a comprar material de xadrez, né? Relógio, tabuleiro, peça, tal. E você, então, foi sempre capturando, né, essas percepções sobre o que a comunidade do xadrez, às vezes, nem sabia que ia precisar e quando ela precisou, você já estava oferecendo, né? Eu queria que você contasse um pouco essa história do clube de xadrez online até chegar, né, nesse lugar onde você está hoje, que é o movimento, assim, que é esse o que você hoje trabalha, que é o movimento pró xadrez, mas tem um caminho longo, né? Um caminho longo aí de mais de 20 anos, né? Eu queria que você contasse um pouco essa história para o pessoal conhecer. O Clube Xadrez Online, ele nasce em 2000. Então, em 2000 praticamente não existia muita coisa ligado ali a conteúdos informativos. Existia já site da CBX, da FPX, que eram os dois assim mais ativos. Mas a gente teve assim uma ideia de uma proposta mais inovadora. Um grupo de amigos, inclusive contando com árbitros, organizadores, encaminhando conteúdo para a gente, alguns fazendo artigos, isso tudo gratuito. Então a ideia na época, você fazer algo rápido, ou seja, no quesito de informação, às vezes demorava, tinha um evento, demorava para aquele evento ir ali ao ar, mesmo no local oficial. Então a gente trabalhou esse lado informativo, muito rápido, e também o lado formativo. Então, preocupamos com essas duas coisas e tentamos equilibrar. Foram 16 anos de site, por volta aí de 16 mil artigos, inclusive muitos deles assinados por você, como escritora mesmo, como entrevistadora também, né? Então, teve uma parcela muito importante, especialmente nesse início. Mas, quando chegou no ano 13, nós já sentimos que estava um movimento mais forte para vídeo. Então, em 2013, já com 13 anos, então, né, de algo até bem consolidado em termos de site, nós começamos uma ação para que o Clube Xadrez Online virasse multiplataforma, virasse algo ligado ali a vários braços, né, que foram surgindo, rede social e tal, a internet foi ficando melhor. E aí, quando a gente chega em 2016, encerramos o site e precisava mesmo. Nós tivemos pico de até 10 mil visitas dia, quando nós encerramos estava por volta de 300. Então, quer dizer, o número havia caído muito mesmo, com um esforço muito maior para a gente manter aquilo ali no ar. Mas por dois motivos. Primeiro, que as pessoas lá do evento mesmo, pela rede social, já fazia a cobertura direta, já não precisava mais da gente, estávamos fazendo um trabalho duplicado, e esse maravilhoso Chess Results, né? O Swiss Manager fica popular, e aí a gente tem acesso a absolutamente tudo. Então, foi um período muito bom, que eu acho que a gente foi bastante útil para a comunidade do xadrez, mas aí chegou o momento de migrar. E veja, hoje o Clube Xadrez Online, como plataforma ali, YouTube, tem por volta de 17 mil, estamos chegando em 17 mil
inscritos. Então, esse público a gente sentiu que ele apenas migrou. A gente tinha uma proposta que era de site e depois virou uma proposta inicial de vídeo, né? E hoje nós temos quase 1.500 vídeos publicados lá, então, quer dizer, o trabalho seguiu, e com outros braços também, que a gente vai conversar disso, mas foi uma necessidade e foi uma visão já enxergada 3 anos antes de encerrar esse processo do Clube Xadrez Online, de transformar aquilo em vídeo. E é muito interessante você falar isso, porque eu tenho a sensação, né, como alguém que, vamos dizer, eu vivi o mundo do xadrez real, assim como você, e usava da internet como uma ferramenta, né? Então, no caso, participando, né, da equipe do Clube de Xadrez Online, né, escrevendo os artigos, entrevistando, tal. Mas assim, isso tinha uma correspondência direta no mundo real, né, do que estava acontecendo no mundo real. E hoje a gente vê que essa percepção, ela se transformou completamente, né? Porque essa ideia de produção de conteúdo sobre xadrez, ela não necessariamente está ancorada numa experiência real, né? Isso aqui é a coisa mais interessante hoje que eu vejo desse movimento, né? Claro, o jogo, ele, né, vamos dizer, se democratizou muito, né? Pelo menos o acesso ao jogo se democratizou muito com a internet. Mas é muito interessante perceber como que nesse processo também as maneiras de falar sobre xadrez, sobre abordar xadrez, trabalhar xadrez também nessa mesma velocidade se diversificou muito, né? E no seu canal do YouTube, sobretudo, a gente vê muito isso, né? Você tem lá aulas, você tem séries específicas explicando temas, né, que não são exatamente em formato de aula, mas assim, mais no sentido de um estudo, né, um estudo seriado, né, sobre algum tema. Você tem assuntos culturais, você tem entrevistas, você tem um monte, né, um monte de maneiras, né, de abordar o xadrez. E no fim das contas, a linguagem do vídeo, né, ela acabou dando fazendo essa grande diferença, né, na comunidade. E hoje, né? Hoje que você já acumulou essa experiência com o Clube de Xadrez Online, acumulou essa experiência com o YouTube, o que você vê hoje, né? O que é, então, o xadrez hoje diante desse cenário, né? Em que o YouTube já está relativamente consolidado, né? A gente tem mais outras ferramentas, né? E como você acha que isso se relaciona com o acesso a conhecimento e estudo sobre xadrez? Assim, acesso a métodos de estudo, a aulas, como que você vê a conexão entre essa trajetória, né? Entre o Clube Xadrez Online, o YouTube e ensinar xadrez nesse mundo online? Tá cada vez mais desafiador, né? Aqui, por exemplo, a gente só como aula mesmo já são, digamos assim, 4 segmentos. Então você tem o xadrez competitivo, que sempre foi o nosso carro-chefe, para o nível básico, intermediário e avançado. Alguém que queira aumentar seu rating presencial online, que queira ir melhor em campeonatos, que queira tentar bater aquele jogador que ele está sempre perdendo, enfim, competitivo em 3 níveis. Mas está muito forte o xadrez pedagógico, vindo inclusive lá da escola, o xadrez pedagógico, seja o aluno buscando recursos ali para ter, às vezes, um desempenho melhor na escola. Tem vários alunos com esse perfil. E o pedagógico ligado também a instrutores, treinadores que queiram dar aula. Então, tem vários alunos, e a gente tem cursos também em vídeo que trata disso, temos cursos anuais em grupo que trata disso, ou seja, curso para instrutor, treinador, nesse viés pedagógico. Xadrez social, importantíssimo, xadrez para a comunidade, e mesmo socialização através do xadrez, as competições, e o xadrez, que é muito forte aqui, que eu trabalho, é o xadrez terapêutico. Então, aquele profissional que tem, às vezes, uma rotina muito difícil, e uns vão jogar tênis, outros vão jogar futebol, outros vão nadar,
e alguns gostam do xadrez, mas querem melhorar tecnicamente, não só entrar em contato com o xadrez. Que é bom também, entretenimento, né? O xadrez como entretenimento, mas você não pode cobrar resultado, né? Porque afinal de contas você não está fazendo algo ali sistematizado, algo direcionado para poder ter resultados. Então, xadrez terapêutico, xadrez social, xadrez pedagógico e xadrez competitivo. Então, de cara, você já tem 4 segmentos para poder atender. Uma coisa que eu observei é que os nossos cursos mais antigos de videoaula, 2 horas cada aula. Hoje, 30 minutos. E é o hard ainda, ou seja, é aquele mais profundo, mais raiz. Então, a gente tem cursos dos mais antigos, que o curso do Botivinic de 24 horas. Hoje, os nossos cursos têm 2 horinhas e é considerado raiz, esse mais profundo, ele é hard e tal, essa divisão. Nós temos soft. O soft é mais leve, mais descontraído, é mais objetivo, é mais rápido, 8 minutos. Só Nossa. nesse ano de 2022, eu gravei, já estamos chegando perto de 600 videoaulas, é um trabalho já comercializado pela Hotmart, através de assinaturas, então já estamos chegando em 600 videoaulas nesse formato, só esse ano, fora as outras mais profundas, mais longas que acontecem semanalmente. Então, uma coisa que eu observei é que ficou mais plural o interesse. E a outra coisa, exatamente, que precisa ser uma nova roupagem e uma nova linguagem. Tudo que a gente vai fazer é meio que assim, né? Você vai ensinar o aluno, mas como que você entrega? Até um vídeo tem o layout, tem esse aspecto, pode ser mais carregado, ele pode ser mais suave, até de visual. E a linguagem, ou seja, a didática, como é que você vai entregar aquilo? Então, até isso nós tivemos que adaptar. Eu, felizmente, já observando essas mudanças, já fui ali fazendo essa transição aos poucos e acho que me adaptei bem, mas aquele aluno lá atrás que eu atendi é completamente diferente do aluno de hoje. É, eu tava pensando aqui, né, numa pergunta assim com tem um dedinho assim de provocação, né? Porque eu acho que se tem uma pessoa que pode me dar essa resposta de uma maneira assim clara e verdadeira é você, que é assim, todas essas mudanças, então, né? Instantâneo, rápido, formato, feito para ser, né, palatável, agradável, tal. O quanto isso afeta ou eu queria achar a palavra exata assim Se para não fica superficial, é esse não o cuidado prejudicial, de porque não eu acho ficar que não superficial. tem assim essa dualidade, né, bom ou mal. Eu acho que é diferente, mas assim, o quanto você acha que afeta a percepção dessa nova geração sobre o que é o xadrez? Inclusive questões éticas, eu quero, Sim. né? Quanto você acha que essa exposição, né, a Uhum. essa forma de viver o xadrez, porque a gente, né, fazendo assim uma comparação, a gente viveu a época dos informadores, das revistas, do xadrez presencial, do xadrez por correspondência, né? Então, assim, é uma realidade completamente diferente. Mas, assim, sabe que existe um interesse assim, que o interesse hoje, né, de uma grande geração de pessoas que nasceram no pós 2000 já chegaram com isso, assim, praticamente em vias de superação, barra superado, né? E a minha pergunta, e assim, para mim é uma pergunta que tem a ver com um questionamento, assim, mais crítico, assim, o quanto isso afeta, assim, o fato de estar exposto a essa forma, a essa linguagem, a essa velocidade, pode afetar, né, a percepção dessa pessoa que chegou no mundo do xadrez já com tudo isso disponível sobre o que é o xadrez, qual é a natureza do jogo. Exatamente levando sobre a natureza do jogo, né, que nós sempre aprendemos que ele é impossível você definir, né, mas você pode pelo menos conceituar que ele tem um quesinho ali de ciência, porque você tem muito conteúdo a ser estudado, você tem um quesinho de esporte, porque afinal de contas você tem clube, federação, confederação,
você tem regras ali muito fixas, tradicionais e tal, ou seja, você tem aquilo que é do esporte e você tem, né, um quê de arte, para fazer uma combinação, até mesmo pensar sistematicamente ali numa estratégia mais a longo prazo, quer dizer, tem a coisa da abstração, tem, nossa, é uma série de coisas que pelo menos a gente poderia já encaixar em ciência, esporte e arte. Agora, eu acho que o jovem ele tem uma visão do xadrez mais para o esporte, menos de arte. Talvez um pouquinho de esporte no seguinte sentido, de competição. Mas, para mim, ele se aproxima mais do quesito game. Os gamers, por exemplo, tem rating? Tem. Então, eu preciso aumentar meu rating. Tem fases que eu tenho que passar, é muito parecido aos jogos online. Então, eu, quando estou dando aula para uma criança de 3, 4, 5, 6, 7 anos, por exemplo, o que eu percebo é que a visão de contato dele com o xadrez é a mesma coisa se ele estivesse jogando um joguinho qualquer online, que ali tem as regrinhas que ele tem que cumprir, que tem as fases, que tem, né, os níveis. Então, eu acho que se é para o jovem, está algo muito mais próximo dos gamers, então, quer dizer, um pouco ali de esporte, menos ciência e menos arte. Essa visão, digamos assim, mais superficial mesmo, assim, mais uma observação mais imediata seria essa. Eu acho muito interessante isso que falou, porque eu tenho exatamente a mesma percepção, assim. E justamente porque eu comparto essa mesma percepção que eu acho, né? Eu tenho uma frase que eu falo muito aqui pro canal, quem me acompanha já ouviu isso milhões de vezes, que eu falo assim, as pessoas começam a jogar xadrez porque é um jogo legal, tal, mas elas não se dão conta de que não dá pra zerar xadrez, né? Como você vai jogar um jogo de videogame ou qualquer um desses jogos que hoje são considerados e-sports, né? A grande diferença dele para o xadrez, assim, o que me faz, inclusive, questionar se o xadrez pode ou não ser um e-sports, é que você não vai chegar nesse lugar de zerar o jogo, né? Você não vai chegar nesse nível, até mesmo campeão mundial, entendeu? Nem o Carlsen zera o jogo, né? Então, assim, é muito diferente a característica do xadrez em relação a esses lugares. E é por isso que eu tenho, né, uma ideia, assim, sobre se nessa tríade que a gente sempre considerou xadrez como arte, ciência e esporte, se não estaria surgindo uma outra, que é o xadrez como entretenimento, né? O que você acha sobre isso? Bom, agradecer aqui uma super raid do pessoal do Cricor, que estava ali acompanhando ele num torneio. Agora a gente tem aí uma grande comunidade, aí mais de 200 pessoas chegando para acompanhar o mestre Gerson Pérez. Que bom que vocês vieram, que é um privilégio estar falando com esse cara, hein? Olha só, olha só, olha só. Mas então é isso. Você acha que pode estar surgindo essa nova... Assim, a gente não vai estar mais num tripé e sim numa outro lugar onde o xadrez também vai ser um entretenimento? Pode ser uma expansão disso, como a gente fala também de xadrez cultura. Então, xadrez cultura não exatamente entra em arte, mas poderia também entrar. Você poderia ter realmente uma expansão dessa ideia. Eu sempre encaixei essa ideia do entretenimento na coisa mais do esporte mesmo. Por quê? Porque o lidar com o esporte pode ser de uma forma mais amadora, pode ser de uma forma, digamos, menos profunda até, mais ali de contatos rápidos, aquele entretenimento. Por exemplo, eu dei aula há 17 anos num clube de tênis, e eu achava legal, porque quando, às vezes no domingo, tinha o torneio de xadrez, quando o guarda abria ali, eu já estava na porta esperando para ir para o salão, para arrumar as mesas, né, para quando o pessoal chegasse mais tarde, tá tudo ok. E já tinha um monte de carro esperando ali, o pessoal com a chuteirinha e tal, e desciam lá, povoava ali aquele monte de campos, 3, 4, 5 campos, aquele monte de times e tal, e depois voltavam, ficavam conversando, contando lá aquilo que tinha acontecido. Então, também é um tipo de esporte como entretenimento. Então, eu acho que o xadrez também cumpre muito bem isso. Acho até que boa parte das pessoas que lidam com xadrez
não é para treinamento, é para entretenimento. E quem sabe não vai ser mais um tripé, né? A gente poderia agregar mais alguma coisa. Até o momento tem encaixado realmente no quesito esporte, só que com outro viés, né? O viés entretenimento. Ah, legal, legal, bem interessante. Eu queria que você falasse um pouquinho do seu método, né? Eu não sei exatamente, né? Vou aqui ser honesta. Para mim, o método dos 6 pilares, ele já é algo que faz parte do meu imaginário, mas eu não sei exatamente quando ele surgiu, a história dele. Eu queria que você contasse um pouco sobre, porque assim, para mim ele é um dado já da realidade, o método dos 6 pilares. Mas eu queria que você contasse um pouco a história de como você desenvolveu esse método e com, né, com uma larga experiência em várias, né, dimensões do xadrez. Então, como é que você chegou no desenvolvimento desse método, assim, a história dele e o que ele é pra gente ter, assim, um gostinho, pro pessoal ficar curioso e ir lá conferir lá nos seus materiais, né, no YouTube, no seu método, enfim. Eu sempre gostei muito de estudar. Eu era aquele rapaz ali que, quando tinha um tempinho, corria para a Casa da Cultura. Morei algum tempo numa cidade pequenininha, 18 mil habitantes, mas tinha um local lá fabuloso. Era uma Casa da Cultura que parecia uma mansão, assim, a coisa mais linda do mundo. Tinha uma biblioteca fabulosa e eu ficava ali estudando filosofia, psicologia. Eu gostava muito de história, neurociência, que hoje está muito na moda e tal. E quando eu comecei o xadrez, no final da década de 80, eu precisava de um método para mim e precisava também aquilo que eu iria passar de conhecimento para frente. Eu comecei já estudando xadrez e já ensinando. Ensinava, trabalhava no Banco Brasil, ensinava o pessoal do banco, da escola, da praça de esportes, para o vizinho que queria jogar bola. Eu falei, vem cá para eu ensinar você a jogar xadrez. Não, não, obrigado, eu vou jogar bola e tal. Então, precisava de um método. E aí me ocorreu que eu estava estudando o discurso do método Descartes, né? Então, a ideia é que você tem um todo, que esse todo pode ser dividido em partes, então você pode acessar o todo pelas partes e pode, digamos, né, do todo você dividir e atingir as partes novamente. Eu falei, puxa, isso aqui encaixa com o xadrez e fui buscando. Então, o próprio xadrez básico já era assim, o Tratado Geral de Xadrez do Grau, eram divisões dentro de uma coleção ou dentro de um mesmo livro. Então eu fui lá na abertura, na tática, que eram as duas coisas que eu via que mais fazia a pessoa perder. Eu falei, tem que ter o conceito, espaço, tempo, desenvolvimento, centro, ou seja, conceito que pertence a todas as aberturas. Mas precisa ter um repertóriozinho básico. Os alunos do Clube Xadrez Online, eles têm um cardápio, são 10 eixos que eu preparei e com aberturas que se conectam de brancas e de pretas. Então, ninguém tem o mesmo repertório assim, mas tem algo do básico para ele conseguir chegar no meio do jogo em condição de luta. Beleza, isso eu fiz os pilares essenciais. Agora eu preciso dos pilares digamos, de lapidação. Aí peguei a estratégia e peguei o final. E agora os pilares complementares, que na realidade de início eram 7 pilares. Acho que quando a espiritualidade soprou isso para mim, falou: olha, isso aqui você tem que fazer com 7 pilares, porque era meio jogo, que é uma parte muito complexa, que tinha conectividade com a abertura, tinha conectividade ali com o final, que tinha muita estratégia, muita tática, e onde aparecia mais a persona, né? Mas e análise e cálculo? Eu comecei a pegar coisa de análise e peguei coisa de cálculo, não existia muita coisa na época. Falei, mas isso não tem jeito de ser separado. Aí juntei, por isso que ficou análise e cálculo. Então, surgiu de uma forma bem natural, e os alunos que foram trabalhando comigo trabalharam sempre com. Foram mais de 17 mil alunos nesse percurso aí de 33 anos, trabalharam com o método 6 pilares. Não com essa visão que tem hoje, né? Todo mundo que começa a dar aula, ele tem um sistema, ele tem um método. Então, foi algo completamente, digamos assim, simples, natural, uma tendência que eu achava que tinha que organizar o conteúdo para você não deixar lacuna no treinamento e para você ter, digamos, uma organização para não deixar coisa de fora e também não deixar aquilo ficar repetitivo. E isso na parte que a gente chama de força técnica. Puxa, mas ainda tem o senso prático. Como é que eu faço para transformar isso tudo
com performance, com desempenho. Então, tem também um desenvolvimento de senso prático e um cuidado com o extra-tabuleiro, ou seja, tem ansiedade, nervosismo, procrastinação, resiliência, tem uma série de coisas, mindset, precisa ter um mindset de crescimento e não fixo. Então, tem uma série de coisas que eu fui agregando e é bacana porque quando você tem um método, vai chegando mais coisas. Inicialmente era só livro. Aí um dia eu vi lá o Total Chess Brain da Convecta. Nossa, que legal isso aqui. Dá para incorporar, só que agora é digital. E aí fui somando as coisas, depois surgiram videoaulas, né? Hoje já está tudo muito mais moderno. E é bacana que o método te permite trazer muita coisa. E o método é importante porque não é um método que vai se adaptar assim. Ele se adapta aos tempos também, né? Mas você vai pegando, agregando as coisas que vão chegando e vai colocando nele. E, curiosamente, não é o método que se adapta às coisas, né? Então, as coisas se adaptam a ele. Agora, no que diz respeito ao aluno, é o contrário, né? O método tem que se adaptar ao aluno, e não o aluno se adaptar ao método. Ele tem que ser flexível bastante. Por exemplo, se eu disser para o aluno assim, você tem que jogar só essa abertura. Errado? Você estuda estratégia só desse jeito. Então, geralmente, a gente dá possibilidades e aí respeitando a individualidade de cada aluno. Até tem a questão intelectual, tem o talento, tem o perfil, tem a vontade, tem algumas coisas que a gente pode colocar aí, né, que difere de um aluno para o outro, que vai fazer a diferença nesse desenvolvimento. Mas é isso, nasceu final da década de 80 de uma forma bem natural, estudando filosofia. Nossa, que incrível. Eu não conhecia essa história, assim, eu só conheço o método, né? O método em si. E, bom, enquanto você fala, vão me surgindo tantas perguntas aqui, Gerson, porque é tão interessante, né? Porque eu acho que, assim, hoje eu vejo que convivem, né? Duas espécies de enxadristas na nossa comunidade, assim. Uma que é muito, assim... Ai, bom era aquela época em que a gente pegava os livros e passava horas e a gente, né, assim, uma coisa meio nostálgica, né, de que aquele xadrez que era o xadrez bom, né, não sei o quê. E uma geração que tá, assim, já virei essa página, né? E virei assim, ó, no touchscreen, né? Não é só virei a página, eu virei no touchscreen, entendeu? Que é uma outra cabeça, né? E a gente tem, eu acredito, um meio aí. A gente tem um caminho entre uma coisa e outra, né? E eu acho que você é um excelente exemplo disso, pelo menos para mim, entendeu? Que é uma pessoa que soube acompanhar esses movimentos novos e entendeu e fez essa leitura do que, como eu disse, né? Não só o que... Assim, você tem um olhar até futurista, né? Porque você antecipou várias demandas que depois iriam surgir e elas já estavam, né, disponíveis. Mas você tem um grande respeito por tudo que se acumulou, né, nisso. Então, a minha pergunta é... Você, como alguém que eu considero que está nesse caminho, nesse meio do caminho, o que a gente tem de melhor para tirar, né, do informador e o que a gente tem de melhor para tirar do YouTube, Twitch, TikTok, etc, etc. O que a gente pode extrair de melhor disso para encontrar esse lugar onde você está, que é um equilíbrio? E é curioso isso, porque eu encontro aqui colegas que ainda estão presos nesse passado ainda. Professor, eu não consigo jogar uma partida online. Como não? Mas online é 2D, eu gosto de 3D, aqui eu gosto de tocar na peça e tal. E às vezes ele vem fazer aula aqui, Thaís, ele monta também. Professor, espera um pouquinho, ainda tem que consertar o bispo aqui que está fora da casa. Ele faz a aula, mas ele faz a aula no tabuleiro dele. Olha que coisa curiosa. Então, é essa pessoa que ainda precisa de livros, precisa do físico ali, né? Eu tenho alunos, por exemplo, se você perguntar para ele se ele tem um jogo na casa, como é que você estuda xadrez? Estudo pelo celular.
estudo pelo computador, mas você não tem jogo aí? Não, quando eu vou com a minha equipe, eu vou com a escola, o pessoal do clube, o professor que leva, não tem o jogo físico. E eu acho que eu consegui fazer as duas coisas. Os meus cursos são quase 100% deles baseados em livros. Eu vou, estudo o livro, faço uma resenha dele, falo, olha, tá aqui o melhor desse livro. Agora é com você. Pega o livro, estuda, você tem material digital, você tem ele impresso. A Amazon, por exemplo, hoje, muito do que está sendo publicado está com um valor super acessível para o digital. Então, você tem um livro que é R$ 200 o físico, mas ele é R$ 20 o digital. Então, eu explico, olha, isso aqui é material que eu comprei, eu não tenho como te passar, porque, afinal de contas, isso tem direito autoral, mas é bom. E aí é desse jeito aqui que você vai estudar. Essas partidas, elas são as partidas de destaque, que às vezes a pessoa sozinha tem muita dificuldade de degustar aquele livro. Então, o professor, como facilitador, né, como até encantador, digamos, de aluno, né, olha, nossa, professor, eu achava esse livro tão chato. Puxa, como ele ficou agora diferente com o olhar que você passou dele. Então, acho que o professor também tem essa função de encantamento sobre aquele conteúdo. Mas acho que eu passei bem do analógico para o digital, mas vou confessar algo aqui, que domingo à tarde, a minha esposa bota lá na sala, ali, às vezes, né, na mesa, eu coloco o tabuleirinho de xadrez, ela faz ali o cappuccino, pão de queijinho aqui mineiro e o livrinho de xadrez e o jogo. Eu tenho tabuleiro de madeira, tenho o jogo, e aí eu faço uma partida e tal, lembrando aqueles tempos tão bons, né, quando eu comecei com aquele joguinho xalingo, pecinha de plástico que caía, dava um ventinho, Você caía. espirrava, caía todas as peças, Já né? caía. Onde estava essa peça mesmo? Aí, geralmente, o adversário falava na casa que iria perder a peça, com certeza. Ele nunca falava a casa certa, né? Mas, então, eu tenho, né, essa visão também, que há como se fossem formas diferentes até de lidar e de absorver conteúdo, e que, felizmente, eu consegui, assim, migrar ou mesmo valorizar esse conhecimento que estão nos livros, conhecimento, né, que a gente adquire, seja de forma digital, o livro, ou mesmo físico, e eu acho realmente que é bastante útil. Gosto bastante, gosto também de plataforma, gosto de videoaula. Agora eu tenho o meu jeito de estudar. Eu estou assistindo uma videoaula, eu anoto aqui na minha mesa, por exemplo, 3, 5, 7. Tem 7 caderninhos aqui, fora caixas e mais caixas, então eu sou o cara que faz resumo. Então tá ali, eu pauso o vídeo, faço um resumo. Se eu estou estudando no livro, faço a mesma coisa também. Eu faço, pontuo alguma coisa ali, falo, isso aqui é legal, vai atingir esse público, isso aqui eu tenho que priorizar, isso aqui não. Então, o jeito que eu estudo é fazendo resumos. Não, eu super me identifico, eu sou igualzinha, Gerson. Eu tenho um caderno por temas aqui. Então eu tenho o caderno que é só Uau, de dúvida. Então todas as dúvidas que eu tenho tem uau, lá anotada, porque aí depois ou eu vou pesquisar ou eu vou perguntar, né? No caso eu treino com o Felipe. Então, assim, tem o caderno da dúvida, aí tem o caderno de referências, que são as coisas assim, nossa, aqui eu quero ter num lugar pra eu lembrar e guardar. Assim, é como se fosse uma memória, né? Um HD externo, só que em papel, né? Então eu também eu perfeito. trabalho muito isso, eu sei que você tá falando, mas ao mesmo tempo é isso, né? A gente tá aqui usando da Twitch como plataforma, né? Você tá em todas as redes sociais, eu tô em algumas, mas enfim, é isso, né? A gente não exclui uma coisa ou outra, a gente vai se adaptando e vai tentando extrair o melhor de cada uma dessas experiências, né? E também ferramentas, né? É importante a gente ver tudo isso como uma ferramenta. Eu queria, antes de você falar sobre o seu último projeto, né, o que saiu no forno recentemente, que é o Movimento Pro Xadrez, eu queria ouvir tua opinião sobre o caso Hans. E por que eu quero ouvir tua opinião? Porque, primeiro, você é uma pessoa que eu acho que é muito serena, muito responsável, né? E tem uma visão ética sobre o jogo, né? Que eu acho sempre, assim, que deve ser reverenciada, né?
E eu queria que você me falasse um pouco sobre qual, você obviamente está acompanhando tudo, né, como uma pessoa que trabalha na área, o que você pensa, né, sobre esse caso Hans, né, e o quanto e como ele pode, né, afetar o xadrez, né, e pode, vamos dizer assim, que tipo de aprendizado, né, a gente também pode tirar desse caso, né, em relação à ética do jogo ou em relação a, enfim, eu queria ouvir tua opinião mesmo sobre tudo que está acontecendo envolvendo essa suspeita, né, suspeita barra certeza, né, de que o Hans, então, é um trapaceiro, né, um super grande mestre trapaceiro. Como é que você vê essa história? Então, com cada pessoa que a gente conversa, com cada canal que a gente acessa, aí em cada canal tem visões diferentes, e é só você postar alguma coisa sobre o tema e aparece lá, né, gente a favor, gente contra e tal. Impressionante como dividiu o meio do xadrez, né? Uns defendendo, outros não. Tem alguma coisa errada, né? Porque quando a gente abre a mídia de massa, a grande mídia, e toda hora tá vendo matéria de xadrez, eu abri o Estadão um dia, tava xadrez, depois outro dia abri a Folha, tava o Globo, tudo tá falando de xadrez, os jornais internacionais e tal, falando, puxa, com saudade da época que era da técnica do xadrez, né? Eu aparecia de vez em quando, mas falava de um torneio, às vezes, né, cobria uma partida ao país, por exemplo, eu gosto muito da coluna do Leôncio, e aí você já fica assustado, fala, puxa, e aí negativo, né, porque trapaça, xadrez e tal, tá em jogo o futuro, né, dessa arte, desse esporte e tal. Bom, eu penso que a condução não foi boa. Se por acaso ele trapaceou, a condução desse processo foi totalmente equivocada por parte do Carlsen. Eu imagino assim que a coisa deveria ter sido tratada em bastidores e aí reunindo provas e tal, até porque se ele tivesse realmente utilizando de algum instrumento para trapaça, seria mais fácil pegá-lo, porque quando você já diz que está utilizando, eu acho, eu penso, eu imagino, quer dizer, sem uma prova definitiva, que talvez tenha algo assim, mas isso pode ter algum processo, alguma coisa jurídica, e ele está esperando esse momento, porque é muito curioso um campeão do mundo agir da forma que ele agiu, se não tivesse uma certeza absoluta que tem alguma coisa errada. Só que o processo não foi bom, né? Porque como é que você age dessa forma e, de repente, você não apresenta elementos para poder agir desse jeito? Então, assim, na parte online, o chess.com já fez o relatório de mais de 70 páginas e mostrou realmente que houve trapaça, que aquilo não foi, não foram partidas ganhas. O próprio Hans já assumiu em uma medida menor, né? Uhum. Então, a grande questão é como é que se trapaça presencialmente. Eu vi uma matéria do Ilhescas, uma teoria interessante, ele pegou as partidas e passou ali e falou, olha, ele tem acesso à casa, então tem um dama F4 com torre F4, o torre F4 era muito bom, mas o dama F4 não, então tem algumas teorias assim, outras também de mesmo desempenho na partida, né? Tem mesmo canais brasileiros, o próprio Clube Xadrez Online, através do blog do Maestros, publicou um artigo bem profundo do melão, né? Um aspecto mais científico. Então, assim, eu penso que vai surgir muita coisa ainda. Agora, olhando as partidas que estão sendo jogadas no Campeonato dos Estados Unidos, um jogador absolutamente normal para o rating que ele tem. Perde algumas e perdeu horrivelmente numa das últimas rodadas, uma partida muito dura com o Caruana, 80 lances, ganha umas partidas boas É uma partida e brilhante, né? Inclusive aquela contra aquele Christopher Wu, né? Uma partida impressionante, né? Essa partida que ele sim, ganhou, belíssima, assim.
E perde outras, assim, né, de uma forma. Se o cara tem realmente algum aparato, esse aparato deve estar com defeito em algumas partidas, porque umas ele joga brilhantemente e outras partidas já não. Então, o que eu imagino é assim: se ele tivesse utilizando alguma coisa mais recentemente e tal, ele não estaria em torneio de jeito nenhum, como já teve casos passados. Aqueles que foram alertados, foram pegos em algum tipo de trapaça, eles simplesmente desapareceram do cenário do xadrez. Agora, existe um outro elemento ali também, né? Que é a figura do Hans. O Hans Niemann é uma figuraça do xadrez, né? Então, as entrevistas dele, o jeito dele, já é meio folclórico. Aí que complica a coisa toda, né? Então, para fechar, assim, para resumir, eu penso que a condução não foi boa. Uhum. Seja ele tendo feito ultrapassa ou não, eu acho que a condução ela foi muito ruim. Isso, apesar de ter chamado a mídia para o xadrez, a mídia negativa não é interessante. Sim. Bom, então pra gente, né, já ir encaminhando pro final, né, eu queria que você falasse um pouco do movimento pró-xadrez, da onde veio essa ideia, o que ela significa, o que ela engloba em termos de atividades, de ações, né, relacionadas a tudo que você produz aí relacionado ao xadrez. Eu queria que você contasse um pouquinho para o pessoal conhecer e, claro, né, convidar todo mundo a visitar seu perfil. Eu coloquei aqui Mestre Gerson Pérez, mas contar um pouco para a gente sobre o que é o movimento pró xadrez. A primeira coisa que me perguntaram é se é algum movimento político revolucionário, se eu vou lidar com a política do xadrez. Eu, puxa vida, eu tenho 33 anos de xadrez e nunca lidei com política, nunca. Não vai ser Imagina, agora, né? É, nossa senhora, imagina. Bom, mas então é o seguinte, eu gosto muito do Play for Change, não sei se você conhece, a galera conhece, é da música. Então, dois produtores, em 2002, eles saíram pelos Estados Unidos fazendo uma matéria sobre músico de rua. Nossa, e foi uma coisa fabulosa. Esse negócio cresceu, hoje eles têm vídeo para mais de 100 milhões de visualizações, uma coisa fabulosa, tem banda, tem fundação, tem um monte de coisa. Play for Change seria tocando para mudar, por exemplo, são essas mudanças globais, né? Então envolve absolutamente tudo e eles focam muito a parte cultural, a parte artística, e eu precisava de um nome para aquilo que a gente já faz há muitos anos, para coisa, digamos, gratuita, para tudo que a gente produz de e-books, de videoaulas gratuitas, de mini-revistas, de essas questões voltadas aí ao desenvolvimento do xadrez em multiplataformas, em multicanais e tal, de forma gratuita. Basicamente, a minha rotina aqui semanal é lidar com um pouco mais de 60 mil enxadristas de todas as ações que a gente faz, e isso envolvendo, você tem grupo de Facebook com quase 30 mil, aí você tem a fanpage, quase 10 mil, aí vai lá para o canal, você tem quase 17 mil, os nossos boletins informativos, os e-mails ativos por volta de 13 mil, então você vai juntando tudo, passa um pouquinho de 60 mil. Agora, mais ou menos 30% do nosso trabalho aqui, ele é pago. Por quê? Eu preciso manter uma empresa, o Xadrez Online é uma empresa, mas a ideia é exatamente os 70% dos esforços que nós fazemos serem gratuitos. E exatamente o movimento Pro Xadrez vai englobar tudo isso. Então, tudo que a gente tem de ações hoje que são feitas isoladamente, que leva a marca Clube Xadrez Online, vai ser transformado em movimento Pro Xadrez. Por exemplo, hoje a gente já tem 19 e-books, só um e-book tem quase 300 páginas, um e-book de fundamentos. Então, assim, tem muito material sendo produzido. Nos próximos dias já saem mais 4 e-books, então são materiais gratuitos que tudo vai sair com a marca Pro Xadrez. Então, tudo que for iniciativa para a pessoa ingressar no xadrez, para a pessoa que já pratica o xadrez poder melhorar o seu nível técnico de ações que a gente faz
sem custo absolutamente nenhum, vai ter a marca do Movimento Pro Xadrez. Mas não é político. E o Clube Xadrez Online vai existir, inclusive, como mantenedor. Curiosamente, quando saiu o Movimento Pro Xadrez, né, que eu divulguei e tal, chegaram doadores, o que você está precisando aí desse movimento? Você vai dar jogos de peça para as... porque a gente tem muito contato aqui ao dia, chegam cerca de 300 mensagens no nosso suporte. Estão propondo, geralmente, dúvidas, tem dúvidas também de treinamento, mas alguns propondo parceria e tal, e hoje o Clube Xadrez não tem parceiro, né? Ele é só, assim, tem parceiro de conteúdo, mas assim, não tem o Clube Xadrez em tal estado, em tal cidade, né? Então ele só tem Fazer uma marca, né? Fazer uma uma marca franchising única do e Clube tal, de né? Xadrez Online. Eu falei, não, o movimento Pro Xadrez é o contrário. O clube de xadrez online que mantém o movimento, né? Então, assim, as ações que a gente faz é exatamente para poder as ações pagas exatamente para poder ajudar, né, alavancar o xadrez e Manter as divulgar ações cada vez gratuitas, mais. né? Então, assim, as duas coisas estão se apoiando, né? Nessa proporção, né? Exatamente. De 30-70, né? Mas aí é que agora vai ter um carimbo, para tudo que a gente faz com esse braço que é para alavancar o xadrez, a gente vai ter aí movimento pro xadrez, e como se fosse um kit de divulgação que as pessoas recebem aquilo e podem passar para as outras pessoas e tal. Então, tudo sai, hoje já é assim, mas sai com o carimbo do Clube Xadrez Online, já está, os próprios e-books já está ali que pode divulgar aquilo ali, saiu, a gente cedeu os direitos autorais, aquilo saiu realmente do forno, para espalhar conhecimento, não é para ficar guardado, é para ser espalhado. Muito legal. Gerson, como, né, eu realmente eu não me conformo de nunca ter entrevistado você, assim. Acho que a maior falha da minha carreira nesse mundo do xadrez é essa, porque a gente se conhece há mais de 20 anos, né? A gente já fez vários projetos juntos, vários. E eu que já entrevistei, até o Karpov não tinha te entrevistado, Gerson. Olha que pecado, né? Eu te agradeço Bom dia, demais. Não, eu te agradeço demais, assim, realmente uma falha, espero ter corrigido, né, essa falha. Talvez eu tenha aguardado, né, esse momento do movimento Pro Xadrez para poder falar com você e isso ter uma, né, a gente começa a tentar achar sentido no que não tem sentido, né? Porque realmente é um absurdo eu nunca ter falado com você, embora a gente, né, converse há mais de 20 anos, né? Offline, online, enfim. Eu te agradeço demais você ter vindo aqui no meu canal. Realmente é um privilégio enorme, assim. Queria muito que a minha comunidade te conhecesse o trabalho que você faz. Inclusive, né, mais uma vez reforçando, se vocês têm alguma coisa contra mim, a culpa é toda desse cara, entendeu? É toda dele, entendeu? Foi ele que me deu corda. A culpa é de Gerson Pérez, não é minha, entendeu? Porque ele poderia ter falado assim, não, você... Eu tinha 16... Gente, eu tinha 16 anos quando eu cheguei pro Gerson e falei assim, Gerson, eu posso escrever umas coisas pro seu site? Ele falou, claro! Olha só, claro, imagina, claro, vai lá, entendeu? Então, assim, eu tinha 16 anos, é sério, isso é inacreditável. Acho que nenhuma pessoa hoje daria o espaço e a confiança, né, que o Gerson me deu para uma pessoa de 16 anos como era eu naquela época. Então, eu queria te agradecer demais e deixar esse espaço aqui para uma mensagem final sua. E, claro, quem não pôde assistir desde o início, essa conversa vai estar, né, disponível depois para quem puder assistir. E deixar um espaço para a tua mensagem final, para você falar aí o que você achar que deve para nossa comunidade aqui na Twitch. Dizem que escrever bem é preciso de vivência, né? Porque afinal de contas você precisa ver as coisas do mundo para poder escrever bem. Então eu acho que a Thaís já nasceu pronta, porque aos 16 os textos dela já eram muito bons, então já chegou, né, sem vivência, digamos, de mundo. Imagina o que ela já viu, o que ela conhece hoje, imagina a facilidade que ela tem, mas se você visse os artigos dela meio revolucionários, assim, né? Quando a gente tem 16 anos, aquela ideia ali de mudar o mundo, e eram artigos, né, assim, com muita alma, né, com muita energia, com muita força, e defendendo
especialmente a bandeira do xadrez feminino, como defende até hoje, né, e outros braços do xadrez. Então, realmente foi, né, um início muito bom e hoje a gente vê que isso deu muito certo, porque tantos projetos que ela já fez, tudo de grande qualidade. A mensagem que eu tenho é de agradecimento, agradecimento a você pela oportunidade, agradecimento à comunidade do xadrez que me permitiu viver de xadrez. Lá atrás era muito difícil, quando eu estava no Banco do Brasil, eu olhava o reloginho, 5 minutos depois que eu chegava e já queria ir embora. Hoje eu trabalho os 3 turnos e para mim são 5 minutos. Então, quer dizer, o início lá atrás era muito difícil, é como se tivesse pego um facãozinho e ali uma floresta densa arrumando um trilho lá, porque praticamente não tinha assim essa forma de aula, né? Hoje é tão comum, né, as pessoas darem aula, hoje é tão aceito o xadrez, né? Tantos, especialmente o meio escolar. Agora, lá atrás, não, era muito realmente algo inovador, especialmente aqui no interior de Minas. E aí agradecer, né, as pessoas que me deram a oportunidade e a esse público enorme que me acompanha, tanto os alunos, né, tanto apoio. Então, a mensagem realmente é de agradecimento e acho que a gente, fora esse aspecto agora de mídia, coisa às vezes negativa, a gente tem tido uma crescente muito grande, inclusive é só olhar o chess.com, por exemplo, né, a quantidade dos milhões, né, de assinantes que tem, e cada vez está crescendo mais, as plataformas sempre crescendo, mais canais, e esses canais sempre com mais pessoas chegando, e então a gente fica muito feliz que hoje realmente espalhou o xadrez, hoje o xadrez está em todos os lugares, seja esporte, seja arte, seja ciência ou quem sabe alguma outra coisa que tá surgindo aí, né? Às vezes ligado a games, alguma coisa assim, um processo um pouco diferente que a gente está tentando entender o que realmente o jovem, especialmente essa galera da geração Z, quer com o xadrez. Tá certo, Gerson. Muito obrigada mesmo. E mais uma vez, para quem não pôde assistir hoje, né, pelo horário, tudo, essa conversa vai estar disponível lá no canal do Xadrez de Quinta no YouTube. Tá bom? Obrigada a todo mundo que participou. Só temos elogios a você aqui, Gerson, né? Assim, por coincidência, a minha comunidade, né, sabe quem é você, né? Isso é muito bom. Então, vários elogios, vários comentários positivos sobre o seu trabalho. Enfim, então agradeço demais a todo mundo que participou aqui na Twitch e quem não pôde, então vai poder acompanhar lá no YouTube. Obrigada a todo mundo e até a próxima. Valeu, obrigado.